Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma pintura num tecido colorido. Este tecido aqui, ó. Vocês podem observar que é uma lamparina, uma vela e uma flor bico de papagaio. Sempre que a gente pinta num tecido colorido, né, às vezes a gente tem que dar uma, duas de mão para que a tinta pegue bem forte. E eu já deixei um fundo, já tinha um fundo feito, né? Já mostrei nos vídeos anteriores como é que a gente faz um fundo num tecido colorido. Ele já tinha o fundo, aí eu só pintei em cima do que já estava feito, tá? Eu coloquei no final um stencil de Natal que eu tenho, tá? Pode observar, porque eu acho que o stencil ele dá um preenchimento no desenho. Ele ajuda a dar um plus, né, no desenho feito, tá? E nós estamos neste tempo de Natal, é muito bom a gente enfeitar a casa com esses motivos, mas também preparar o nosso espírito para a chegada desse menino que há de vir, né? Então, tudo isso ajuda na nossa espiritualidade, nos preparando, né, para a chegada desse menino, certo? Você que não se inscreveu no canal, tá? E que está vendo este vídeo, que está curtindo ele, se inscreva, ajudem o canal a crescer, certo? Nós queremos chegar a 1000 inscritos, então bora lá, misturando as tintas. Então, nós vamos dar início a esse nosso desenho. Vou pintar primeiro a lamparina, e eu vou usar para pintar a lamparina as cores a rústico, o areia, o azul cobalto, o amarelo canário e o branco. Nós vamos usar bastante cores claras, tá? As cores escuras vai ser só para dar uma sombreada neles, porque o tecido ele é colorido. Então, nós vamos fazer isso, tá? Vou aproximar aqui mais o tecido aqui perto de mim. Então, nós vamos usar isso aí. Tô usando o pincel número 10, lixado, da Tigre, tá? Da Tigre, mas vou também usar uns pincelzinhos menores, porque tem muito detalhe. Esse aqui é da Condor, tá? É o número 4. E eu tenho um bem pequenininho aqui também que eu vou usar, que é o número 0, tá? Da Tigre. Então, ele é bem pequenininho. Então, eu vou usar esses aqui e o filete, se precisar, certo? Então, nós vamos iniciar fazendo o meio do nosso desenho aqui, tá? O centro dele. Então, eu vou colocar já um pouquinho do amarelo. Aqui assim, ó. Pra dar, vocês vão ver, observar, que às vezes eu tenho que passar 2, 3 vezes, né? A tinta, porque ela vai sugar bastante, né? A trama do tecido, como é colorida, ela vai penetrar bastante e vai sugar, vai acabar ficando desaparecendo. Eu vou fazer umas manchas aqui de amarelo, tá, gente? Não vou pintar todo ele, só para mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Que assim eu tenho um risco aqui assim, ó, tá? Que é faz parte do risco, que assim, ó, só para dar um pouquinho de amarelo nesse aqui em cima, que é a parte de cima da lamparina, tá? Porque eu vou usar mesmo, vai ser o azul cobalto para dar a cor melhor. Então, olha aqui, ó, aqui assim já vou começar a penetrar, observe que o azul, ele não vai ficar muito, eu vou ter que usar bastante cor clara. Por isso que eu trouxe aqui o areia, tá? Então, junto com o azul, eu tenho que penetrar, colocar o areia. Quero fazer bem o contorninho aqui assim, ó. Faz parte daqui, né? Aqui assim. Então, nós vamos usar aqui as cores, tô usando a areia,
para fazer o tom mais claro, junto com o azul cobalto. Claro, vou usar bastante o branco também, para poder pintar essa lamparina aqui. Observe que eu não tô colocando bem a tinta azul na borda, porque ela tem uma outra cor mais clara que eu vou passar para formar o contorno, né, do tecido. Então, eu vou deixando aqui assim, ó, que vai vir uma outra cor depois para formar, então, o contorno dessa minha lamparina aqui, ó, tá? Ela tem um contorninho e eu vou deixar depois, então, para passar com essa outra cor. Só para penetrar bem no tecido, então, essa cor azul. Então, tô passando. Passei um pouquinho do amarelo para dar uma claridade nela, tá? Tá aqui assim, ó. Eu vou colocar um pouquinho do preto contornando dentro, para que ele fique mais um sombreadinho, um pouquinho mais escuro nas bordas. Aqui assim, ó. Porque depois vai virar outra cor mais clarinha. Então, já vou fazer isso aqui, ó. Pra dar um tom um pouquinho mais escuro na lamparina. Essa aqui também. Preto sempre tem que cuidar um pouquinho, porque ele passa, né? Ele é uma tinta, uma cor forte. Assim, fazendo os cantinhos deles, dessa lamparina, tá um pouquinho mais escuro. Nós temos uma argola aqui em cima também. Então, nessa argola também, vou tornear com um pouquinho mais escuro, meu cor preto. Então, aqui dentro faz parte da lamparina aqui também, ó. Aqui assim. Faz parte aqui de baixo, percorre, tá? Então, essa parte da lamparina eu vou deixar assim, nessas cores. Depois, gente, se precisar, eu venho fazer uns retoques, tá? Porque ela a gente sabe que a cor escura também, ela fica mais difícil para pegar, né?
Então, vou deixar assim também, tá? Então, agora a cor que eu vou usar para fazer o contorno da minha lamparina, eu vou usar o siena natural. Essa cor aqui, ó, o siena natural, tá? Então, vocês vão ver agora, vão observar que eu vou usar essa cor para fazer um pouquinho mais a lamparina minha. Então, eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor, pincelzinho 4, para começar a fazer esses contornos aqui, ó. Ela tem uma beiradinha aqui, ó, que é o que sustenta, né? Então, assim, ó. Tá? Tô percorrendo aqui assim. E vou também fazer essa parte aqui, ó. Depois eu vou usar o rústico, então, pra fortalecer, então, essa parte aqui, tá? Assim, ó. Ela tem também aqui assim, ó. Tá? E vai formando, então, a nossa lamparina. O siena natural é uma cor clara, misturado com areia ou com o branco, ele dá uma tonalidade mais clarinha. E é o que nós precisamos agora nesse nosso desenho aqui, tá? Mais clara aqui no centro. Eu estou contornando a lamparina aqui, ó, com o siena natural. Às vezes um pouquinho do branco também, para clarear, mas a base principal é o siena. Vou usar um pouquinho do rústico. O rústico também vai me ajudar a dar um contorno aqui mais escurinho na parte aqui de cima da lamparina. Assim, ó. Tá? Então, eu estou fazendo aqui a partezinha, aqui é o contorno da lamparina com o siena natural, tá? Vou usar o rústico, então, nessa parte de baixo, fazendo o encontro da parte que está aqui assim. Usar um pouquinho do branco nessa parte aqui assim, mais em cima. Tá? E o rústico nessa parte de baixo aqui, ó. Tô usando, contornando todo o rústico ao redor dessa lamparina, tá? Você pode observar que eu uso todo ele para fazer esse contorninho aqui, ó. Ao redor. É o rústico. Porque agora, nessa parte aqui, ó, eu vou colocar de volta o siena natural. Então, eu tenho que ter um contorno que separa, né? Junto com o meu branquinho, com o branco aqui, ó. Pra dar uma claridade nesse pano aqui, tá? Então, mais ou menos, tô fazendo dessa forma aqui, pra vocês poderem ver que a gente tem que usar muito a cor clara. Então, ó, ajudou muito já ter feito a minha base ontem. Aí ela ajuda com que ela fique, né, mais fácil a tinta pegar nesse tecido aqui, ó. Que desço junto com essa cor aqui, ó, o branco e o siena. Depois eu vou contornar todo ele de novo com o rústico, tá?
Pessoal, vocês viram como é que eu fiz até agora, né? Eu vou dar uma apuradinha no vídeo, fazendo os contornos, então, como eu fiz aqui assim, ó, com o rústico, aqui nessas partes aqui, tá? E aqui assim também, finalizando aqui com o rústico, tá? Para nós podermos dar uma ligeireza nesse nosso vídeo, para não ficar ele muito longo, certo, pessoal? Nós vamos pintar agora a vela. Então, eu vou passar aqui, eu tenho o cinza, né? E aí, eu vou passar, primeiro fazer um contorno aqui embaixo, que é a parte de baixo, né, de onde cai a cera da vela. Colocando aqui assim, ó. Essa parte aqui assim, ó. Tá? Depois, o branco vai ser o que vai dar o maior contorno, né? Vai ser o branco. Então, aqui assim eu vou colocar o cinza. Aqui assim, ó. Pegando aqui assim, ela vai até aqui embaixo, a cera da vela depois. Então, dando aqui assim. Que é um pouquinho diferente, né? Aqui assim também, vou botar depois. Vou botar agora, mas depois ela vai também. Vou colocar um pouquinho mais para dar um tom um pouquinho mais forte aqui de cinza. Então, assim, ó, tá? Agora eu vou contornar, fazer o resto todo com o branco. O branco vai ser a nossa maior parte dessa nossa vela. Então, começar por aqui por baixo. Percebem que o branco nesse tom verde, que é o tecido, ele fica bem legal, gente. As cores que eu estou usando, sempre estou tentando contornar, também usando o branco, porque como o escuro, né, ele exige cores mais claras. Então, ó, misturando para fazer a vela, aqui nós temos uma folha depois. Então, assim nós temos a vela. Depois eu vou, possivelmente, eu vou ter que reforçar essa cor aqui, tá? Porque, como eu disse, tecido escuro, ele consome muito a tinta, a cor dela. Então, possivelmente, depois eu vou ter que colocar um pouquinho mais do branco aqui, pra dar essa cor bem legal, pra formar essa vela aqui.
tá? A parte de baixo aqui da vela, assim. Tá? Assim, não vou botar muito branco, porque eu quero que a cor cinza ela permaneça, certo? Então, agora eu vou fazer com outro pincel um pouquinho mais clarinho. Vou fazer agora o branco, que é a cera aqui assim, ó. Como se estivesse caindo. Então, tem que reforçar um pouquinho aqui do meu branco aqui assim, ó. Possivelmente, como eu já falei, vamos ter que passar 2 mãos de branco. E aqui ela corre também um pouquinho para baixo, bem mais forte. A cera da vela, né? Isso faz parte das velas que a gente pinta. Sempre tem essa parte que corre mais forte, que é a cera, tá? Aqui também vamos fazer um branquinho, que é a parte em cima da vela. Vou fazer um tonedinho aqui. Eu botei o cinza antes aqui, né? Vou manchar com o branco, para que não fique o nosso verde do tecido, a cor aqui. Daí depois eu uso um pouquinho mais a cor cinza também para facilitar. Certo, gente? Então, depois eu vou ter que vir dar mais uma demão nesse nosso desenho aqui, porque o branco vai desaparecer um pouco, ainda mais com esse tecido verde aqui. A gente sabe que ele vai desaparecer um pouco o branco, daí eu venho aqui depois e dou mais para fazer essa cera da vela bem caidinha aqui, ó, como eu pretendo fazer. Tá? Então, depois eu venho aqui, dou mais uma demão para reforçar, então, esta cera da vela. Eu vou fazer, então, o pavio com preto, aqui no meio da nossa, da vela, tá? Já ficar ele prontinho, porque depois eu quero fazer a sombra, a luz, quero fazer a luz da vela, então eu preciso que esse preto já esteja seco. Então, aqui assim, ó, tá? Assim, certo? Então, depois eu vou fazer a luz da vela. Certo, gente? Então, pintamos a vela, ok? Vamos pintar as folhas agora. Eu vou pintar esta folha aqui, ó, e esta folha aqui, tá? E vou usar o verde veronese, o verde pinheiro e o verde pântano, certo? Então, eu vou pintar essas duas, depois eu vou deixar o vídeo correr. Vocês vão acompanhando, então, a pintura que eu vou fazendo, certo? Então, eu vou iniciar aqui com o verde veronese, tá? É um verde claro, é uma cor mais propícia para essas folhas, que são folhas mesmo natalinas. Você pode observar que o contorno dessas folhas, né? O designer dela é próprio, ela tem os bicos, né? É próprio, então, desse tipo de folhas, usar também essas cores aqui, tá? Então, vou usar aqui assim, ó. Vou usar do lado de cá também, como eu sempre faço nas pinturas, né, gente? Um lado mais escurinho, outro lado mais clarinho. Então, já fiz a minha base
ontem ainda. Então, se observe, tô dando. Talvez depois a gente vai ter que dar uma reforçada nesse tom, porque é verde, né? E ele vai consumir bastante. Então, a gente vem depois e dá uma reforçada nessa nossa cor aqui que a gente tem. Então, que o verde pinheiro, então, junto com o verde veronese. Aqui assim, ó. Fazer o pinheiro aqui assim. Porque a toalha já é quase da cor do verde pinheiro, né? Então, a gente tem que fazer com que ela fique mais ou menos, puxe mais ao verde veronese, tá? Por causa da cor, tá, gente? Então, nós vamos usar essa cor aqui. Tô achando que tá ficando muito escura. Eu vou pegar o verde musgo. Esse verde musgo aqui, ó. Vamos ver se facilita na absorção da tinta e que fique mais nítido também. Vamos ver. Talvez ela fique um pouquinho melhor. Então, vamos usar, em vez do verde pinheiro, vamos usar o verde musgo, tá? E o verde veronese, claro, vai ter que permanecer aqui. Como eu disse, possivelmente depois eu vou ter que fazer, então, um reforço, né, nessa cor aqui. E aí eu venho fazendo também as nervurinhas dela, tá? Vou para essa minha próxima folha aqui, somente com essas duas cores, como eu falei, então. O verde veronese, tá? É um verde mais claro. Para esse pano aqui também fica bem melhor. O verde musgo. Colocando aqui assim nas pontas, aqui, ó. Aqui nós temos os azevinhos, vão ser pintados de vermelho, tá? Então, eu já tô fazendo aqui essas duas folhas. Eu ainda quero fazer um fundo depois nesse nosso desenho aqui, tá? Com motivos natalinos. Vou usar um stencil com motivos natalinos para fazer o nosso fundo. Tá, gente? Assim, ó. Então, a nossa folha aqui pintada. Ok? Então, eu vou usar depois, novamente, a cor para fortalecer um pouquinho mais a cor mesmo dessas nossas folhas. Agora, eu vou deixar o vídeo correr e vou pintando as outras folhas. Então, gente, eu já pintei todas as folhas, tá? Coloquei o verde veronese com o verde musgo. A gente sabe que o tecido ele já é verde, então eu tive que usar bastante o verde veronese. Não usei o verde pinheiro e nem o verde pântano, que eu falei que eu ia usar. Não cheguei a usar eles, tá? Depois eu vou fazer então as nervurinhas, umas nervuras nessa folha. E aí talvez eu vou usar uma cor um pouquinho mais forte daí então. Mas quando a tinta já estiver mais seca, tá, pessoal? Então, nós vamos pintar agora, então, a flor, bico de papagaio, tá? Essa flor é a flor própria também aqui do Natal. Então, eu vou usar o vermelho vivo, que tá aqui, o vermelho vivo, o vermelho carmim, que tá aqui, o vinho, que tá aqui, e o berinjela. Então, são as cores que eu vou usar, tá? Primeiro, eu vou fazer essas pétalas que estão por trás, tá? Do meu desenho.
as pétalas que estão por trás. Eu vou deixar essas pétalas aqui que estão mais à frente para pintar depois com um vermelho mais claro. Então, como é que eu vou iniciar? Vou iniciar pintando 2 pétalas aqui, tá? E depois eu vou deixar o vídeo correr, tá, gente? Mas sempre assim, ó. Vou usar o vermelho vivo nas pontas, tá? O vermelho vivo nas pontas de cada pétala. Aqui no meio, que são as pétalas de trás, eu vou dar uma sombra com o vinho e com o berinjela, certo? E aqui na parte da frente, assim, nos meios, eu vou sempre procurar fortalecer um pouquinho mais as minhas pétalas com o vinho, ok? E as pétalas de trás um pouquinho mais fortes que as da frente. Então, eu vou pintar 2 pétalas agora, para vocês verem como é que eu pinto a pétala, né? Então, eu tô usando o vermelho vivo, que é assim, ó. Possivelmente, gente, depois eu vou ter que retocar. Eu tô percebendo que ela não fica a cor realmente que é, tá? Eu vi isso nas folhas, quando eu fiz. Então, olha aqui, ó. Pintei a pétala, aqui assim, ó. Vou pintar outra pétala, aproveitar o vermelho que eu tenho já no pincel. E não sujar com outra cor. Então, aqui assim, ó. Aqui assim. Agora, eu vou usar o vermelho carmim para fazer essa parte aqui de baixo, um pouquinho mais escura. Que isso aqui acaba também dando um realce na nossa flor, tá? Aqui assim, ó. O vermelho carmim, aqui assim, ó. Então, tô usando essas cores aqui, para vocês verem. Então, essas pétalas aqui, ó. Essas aqui. E o vinho, então, fazendo a sombra aqui de baixo, ó, gente. Tô fortalecendo a minha pétala com o vinho, tá? Depois eu vou usar um pouquinho do berinjela. Aqui assim, ó. Como o tecido é escuro, né? Quando eu pintar no branco, eu vou mostrar novamente para vocês esse desenho. Vocês vão perceber a diferença que é. Mas o desenho escuro também vai ficar muito bonito, tá? Muito bonito. Então, aqui assim, ó. Tô pintando aqui, ó. Misturando bem as tintas para não haver uma dualidade. Isso é aquilo que eu sempre falo, né? Para vocês, sem apagar uma cor da outra. Então, ó, misturando aqui assim, ó. Aqui assim também misturando, tá? Vou botar um pouquinho do berinjela aqui na ponta aqui, ó. Para fortalecer um pouquinho mais o fundo dela, tá? Aqui assim, ó. Um pouquinho nessa outra pétala aqui assim também. Só para dar um realce um pouquinho mais no fundo dessa minha pétala, dessa flor aqui. Certo? Então, aqui, pessoal, assim, ó. Agora eu vou pintar as outras pétalas e vou deixar o vídeo correr, porque vai ser todas elas dessa mesma forma, desse mesmo jeito.
Então, agora nós vamos fazer os azevinhos. Azevinhos são essas frutinhas, tá? Que eu tenho aqui no meu, no tecido aqui, tá? Então, nós vamos fazer os azevinhos. Eu vou fazer esses 4 aqui e depois eu vou deixar, então, o vídeo correr, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui os azevinhos? Eu peguei o vermelho vivo, tá? O vinho, o berinjela e eu vou usar o rosa escuro. Porque como é um tecido escuro, eu tenho que usar umas cores mais claras. Então, eu tô usando esse rosa escuro aqui, certo? Para ajudar nessas nossas frutinhas aqui, que é os azevinhos. Então, eu vou botar aqui assim, ó. Colocando aqui o vermelho junto, né? Porque ela é de cor vermelha, essas frutinhas. É apenas para dar uma claridade, uma luz para esses essas nossas frutas aqui, certo? Depois eu vou botar também o vinho e o berinjela. Então, essa aqui vai ficar por baixo. Vou fazer assim. Um pouquinho do rosa, para dar, então, a luz. Assim, tá? Esse aqui também, então, eu vou colocar... Aqui, assim, existem... São 4. Depois, eu quero puxar a folha um pouquinho mais pra cá, que eu não puxei, para poder fazer, então, aqui assim, ó. Então, aqui tem o outro, azevinhos. Aqui a cor, então, o vermelho vivo. Tô botando aqui assim, ó. Tá? O vermelho vivo. Vou fazer o outro aqui também com o rosa escuro. Que daí o rosa escuro, ele dá uma luz um pouquinho mais, mais clara. Porque senão o tecido aqui, ele já é escuro, né? Quando eu pintar depois no tecido branco, vocês vão poder ver bem a diferença, gente. Tecido escuro tem essa dificuldade. Mas vamos pintar porque também vai ficar muito bonito. Então, vou usar agora um pouquinho o vinho para fazer o contorno dele. Que é assim, ó. Certo? Se eu perceber que tá ficando um pouquinho mais forte, então, aqui assim. Esse aqui eu vou botar por cima do outro. Então, aqui, ó. Tá? Aqui assim, ó. Fazendo assim. Fortalecendo, né? Essas frutas aqui, ó. Aqui assim, então, esse aqui eu vou botar por cima desse aqui, esse aqui vai ficar escondidinho. Então, eu vou deixar aqui assim, ó. Aqui. E o outro... Ai, vai ter que cortar isso aqui, porque com essas gatas aí... Karine? Olha essas gatas que não estão deixando de gravar. Tô gravando e ela tá... Estão aqui bagunçando. Tem que colocar depois. Cortar. Então, vou colocar aqui assim, então, o vinho, né? Que tá aqui assim. Essa aqui vai por cima. Depois eu vou fortalecer com o vermelho vivo, tá, gente? Então, são esses aqui. Aí, então, o vermelho vivo, então, vou dar uma fortalecida. Até porque a tinta, né? Ela se consome aqui no papel, no tecido. Então, vou dar aqui assim, ó. Esse aí por cima desse aqui. E esse aqui eu vou colocar por cima da frente. Tá aqui assim, ó. Então, é fácil jogar isso, né, assim. Eu vou usar um pouquinho do branco pra fazer uma luz na pontinha desses azevinhos. E depois vai uma pintinha preta. Então, faço um pouquinho de luz aqui com o branquinho. Aqui assim, ó. Tá? Aqui assim, ó. Aqui e aqui. Certo? Mas eu vou esparramar isso aqui, não vou deixar assim. Vamos misturar um pouquinho melhor essa tinta aqui. Assim, ó. Pra dar uma luz. Tá, pessoal? E agora, então, eu vou pegar o preto e vou colocar a pontinha dela, vou colocar o preto. Como se fosse na pontinha desses azevinhos.
Assim, ó. Certo? Então, forma isso ali. Então, agora eu vou pintar as outras e vou deixar o vídeo correr. Vamos fazer então agora a luz daqui da vela, tá? Tirar um pouquinho, estou usando o amarelo canário e o amarelo ouro, tá? Vou dar umas pinceladas assim, ó, com o amarelo canário, tá? Esfumando um pouquinho aqui assim, ó, porque essa luz ela também resplandece para cá. Então, vou colocando um pouquinho mais aqui assim também. Ela está dentro dessa lamparina, né? Então, aqui assim, ó. Como esse tecido, ele é escuro, então eu posso carregar um pouquinho mais aqui, porque ela vai se sumir um pouco, esse amarelo aqui, tá? Então, eu posso colocar aqui sem problema nenhum. Tá? Assim, ó. Então, o amarelo canário, usei o amarelo canário. Vou usar um pouquinho do amarelo ouro para fortalecer um pouquinho, então, essa cor aqui, ó. Já dá outra cor, né? Aqui assim, ó. Observe que eu não me aproximo, não aproximo muito o pincel perto também do pavio. Depois eu vou usar um pincel lixado para fazer melhor essa luz nele. Assim, tá, pessoal? Então, mas tem um detalhe que não tá no risco e eu quero fazer para vocês observarem, que é com o siena natural, tá? E eu vou tirar bem a tinta do pincel, vou tirar ficando bem pouquinha, tá? Que é como viesse do lado de cá, então, um desses pilares aqui, né? Também aqui assim, ó. Vocês observem, como se estivesse vindo lá de trás, por dentro. Então, esse pilar aqui, ó. Fraquinho, porque ele está por dentro. E outro eu vou colocar aqui assim, ó. Um outro pilar. Ele não tá no risco, porque eu não quero que fique forte, tá? Mas ele está vindo lá do fundo. Tirar bem a tinta para só fazer o sombreadinho. Assim, ó. Certo? Como se ela estivesse vindo lá de trás, né? Esse pilar aqui, ó. Uma coluna, né? Dessa lamparina.
assim, tá, gente? Então, como se ela estivesse dando a volta e estivesse lá por trás, ok? Então, agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, que é o amarelo mais forte que eu tenho, e vou fazer umas chamas assim, ó, perto do pavio. Assim. E aqui embaixo, também resplandecendo um pouquinho essa luz, aqui na base da minha vela. Já está seca, porque eu já pintei, a tinta já secou. Tá? Então, vocês observem. Assim, ó. Certo? Daí dá uma tonalidade um pouquinho mais forte, né? Nessa luz aqui, nesta chama. Assim. Tá? Aqui embaixo eu tenho uma base dessa lamparina. E eu vou fazer essa base com o areia e o rústico. Tá? Pegar o areia aqui. O pincel tá sujo um pouco de amarelo e eu quero deixar justamente isso também. Ele vem até perto dessa folha aqui, ó. Aqui. E vou pegar, então, o rústico pra fazer, então, essa base aqui junto. Pra dar uma fortalecida aqui, ó. Tá? É a base da lamparina. Para não ficar um vazio aqui, então a gente coloca essa base aqui, certo? Que assim eu vou colocar um pouquinho também, ó. Aqui eu vou colocar o siena natural, consequência da coluna aqui. E vou usar o branco para dar essa finalização aqui nessa vela. O branco aqui assim, ó. Ficou um vazio aqui, então eu vou usar o branco como sequência da vela. Certo? Eu quero fortalecer um pouquinho esse meu branco da vela, que está aqui. Aqui assim, ó. Porque a cera caindo, né? Então eu quero que ela fique bem branquinha. Aqui, ó, observe como é que eu estou fazendo, ó. Quem tem aquela tinta Agripuff, pode colocar aqui também, porque dela vai dar um realce bem grande, bem bonito também nessa vela. Eu estou em falta com a minha, então não vou colocar. Mas podem colocar, tá? Assim, ó. Dei uma fortalecida, então, nessa cera que cai da vela, tá, gente? É isso aí. Então, aqui. O que eu vou fazer também vai ser reforçar um pouquinho as folhas. Eu quero fazer as nervuras da folha, porque assim elas estão sem nervuras, né? E para isso eu vou usar o rústico. Num tecido claro, eu vou usar uma cor normal, né? O veronese, o verde pinheiro e o verde pântano. Como aqui é um tecido já verde, tá? Então eu fiz bastante, eu usei bastante o verde veronese e o verde musgo. Então agora no meio eu vou fazer então o pântano, para dar uma reforçada. A tinta já tá mais sequinha, olha aqui, ó. Para reforçar então, porque as nervuras, ó, senão fica como se fosse sem nervura, né? Aí não fica legal. E nessa forma eu vou fazer assim, ó. A parte desse, a sombra eu vou deixar do lado de baixo dele, puxando assim, ó. Tá? Assim,
aqui assim, ó. Dá pra perceber, né? Pra ficar a sombra na parte de baixo. Então, aqui também, ó. Colocando aqui o verde pântano. Fazendo as nervurinhas. Tá? Um sombreado, né? Da parte de baixo, então. Puxando assim. Certo? Nessa outra aqui também. Aqui. Fazendo as nervuras. Assim. Fica mais forte com o verde pântano em cima dessas folhas que eu pintei. Porque o tecido já é verde, né, gente? Então, tem que deixar uma cor um pouquinho mais forte. Tecido branco eu não vou fazer assim. Quero pegar de volta o meu verde veronese pra dar uma fortalecida também nessa cor. O tecido, ele suga muito, né, a cor desaparece. Assim, ó. Tá? Aqui embaixo também. Fica mais bonito, né, gente? E nessa aqui também. Percebe que depois na segunda mão já fica mais nítido quando eu passo essa cor aqui. Aí. Então, vamos agora fazer as outras folhas aqui. Aqui assim. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar o meu filete com o sépia, tá? Vou fechar aqui o rústico. Com o sépia, que eu já tenho ele aqui, ó. Eu vou fazer, então, os cabinhos dos azevinhos. Assim, ó. Que assim, ele tem os azevinhos têm uns cabinhos, tá, gente? Assim, ó. Assim, ficou os cabinhos. E vamos finalizando aqui, então, com o miolo. O miolo eu vou usar o verde pistache, aqui no meio. O amarelo ouro. Tá? E um pinguinho depois do sépia. Então, vou pegar o pincel aqui pequenininho. Aqui assim. Então, como é que a gente faz esse miolo? Eu vou
Tem gente que pega a partezinha do pincel atrás, mas eu também gosto de fazer com a pontinha dele. Assim, ó. Pintando assim, ó. Tá? Fazer o miolinho dele, né? Dessa nossa... Assim. Com o amarelo ouro, então, eu também coloco em cima desse verdinho aqui, entre meios também. Assim. Tá? E também o vermelho vivo. Que fica bem bonito eu colocar também umas bolinhas aqui assim, ó, no miolo, um vermelho vivo. Assim. E vou agora colocar o sépia. Também no meio desse aqui. Porque são várias corzinhas, né, que tem. Se vocês olharem o miolo dele, ele é mais ou menos dessas cores aqui. Assim. Tá, gente? Então, esse aqui é o miolo. Assim. Nós vamos fazer o chão. E eu tenho uns arabescos aqui, ó, que eu quero fazer com essa cor, com amarelo ouro, porque é uma cor bem clarinha. Vocês podem não estar vendo o risco, mas aqui é assim, ó. Aí, ó. E vem aqui assim, vem o outro aqui assim, ó. Dessa forma. Aqui também tem mais um. Mais um. Isso é com amarelo ouro. Vou fazer um outro aqui assim, pequenininho. Que vem aqui por trás. Assim. Então, nós vamos agora finalizar fazendo, então, a base dele, né? O chão. Então, eu vou pegar umas cores claras também, novamente. Vou usar o areia, porque o areia é uma cor clarinha e vai ficar bem legal aqui assim. Junto com o amarelo. Para o nosso desenho não ficar no ar. E ainda falta no final, então, o stencil, né? Vamos fazer um fundo com o stencil. Motivo de Natal que eu tenho. O stencil, então, vamos fazer, então, com ele também. Tô passando um pouquinho por cima dos azevinhos, depois eu dou uma retomada. E na folha também. Eu sempre gosto de fazer o fundo sempre por primeiro, mas como esse tecido é meio verde, eu deixei pra fazer no fim. Meio verde não, ele é verde, ele é escuro. Então, assim, ó. Nossa, tá ficando bem bonito esse modelo aqui. No vídeo talvez não aparece tanto, mas assim, pessoalmente aqui, nossa, tá bem bonito.
Sempre gosto de fazer um chão, para não ficar o desenho no ar, né? E esse chão eu tô fazendo ele clarinho, então. Certo, pessoal? Então, vou só agora finalizar com o stencil, tá? Então, vamos fazer agora com o stencil. Esse stencil é o stencil da OPA 3153. Ele já é com motivos de Natal. Então, vou usar um pouquinho ele aqui para fazer um pouquinho dar um fundo nesse nosso desenho aqui, tá? Vou posicionar ele aqui, ó. Como eu quero só colocar um pouquinho ele, né? Não quero colocar muito, eu vou usar um pouquinho ele aqui assim, dessa forma, cuidando também para não manchar o desenho que está por baixo. Então, eu vou usar as cores areia e o siena natural. São duas cores claras, não posso usar, então, uma cor muito escura, né? Tiro o excesso aqui na minha lajota, já tô com ela aqui. Tiro o excesso aqui e vou passar aqui assim, ó, fazendo, então, ó, o detalhe, né? Esse detalhezinho aqui que eu quero passar. Cuidando, sempre, como eu disse, né? O que está por baixo, então, que é o desenho já pronto. Aqui assim. Usar um pouquinho do siena também. Tô tirando aqui na minha lajota, aqui o excesso, ó, tá? Pra não ficar muito forte. Assim. Como é um tecido escuro, eu tô usando então essa cor, que é um pouquinho mais clara, senão não vai dar realce, tá? Também não estou carregando demais, tô colocando bem pouca, porque a ideia é apenas dar um realce, né? Um fundo nesse nosso desenho aqui, certo? Usando as cores areia e siena natural. O próprio desenho já são motivos de Natal. Vou dar uma olhadinha pra ver como é que ficou, como é que está ficando, né? Tá fraquinho. Então, vou ter que botar um pouquinho mais o claro. Porque como ele tá fraquinho, então o claro fica... areia fica melhor. Senão ele não vai pegar, né? Por mais que eu quero dar apenas um realce, tem que ter também, que ele fica também um pouquinho nítido, né? Senão não vai ficar. Ficou aqui em cima. Ótimo. Tá ficando muito bonito. Nossa, a cor areia, ela ajuda bastante. Poderia botar um pouquinho do branco também. Mas a cor areia já é clarinha também. Então, vou deixar a cor areia. Somente.
Tenho que cuidar para não passar embaixo do desenho já tirado, né, gente? Se por acaso depois a gente erguer o stencil e perceber que tá fraquinho, a gente pode posicionar de novo e passar, não tem problema. Vamos ver agora. Tá, acho que tá ótimo. Nossa, vai ficar muito bonito. Vamos tirar ele agora. Ai, que coisa mais linda, gente. Tô amando, tô amando. Puxar pra cá, passar um pouquinho desse outro lado também. Só que eu não vou posicionar na sequência. Eu vou colocar ele aqui assim, ó. Pra mais ou menos na mesma linha. Que assim, então, só pra colocar ele aqui assim. Deixa eu pegar um pouquinho mais a tinta areia. Acho que as duas tintas misturadas ficaram muito bonitas. A areia com siena natural. Deu um tom bem legal. Então, aqui assim, tá? E vou posicionar de novo aqui assim. Mais ou menos na mesma linha. Aqui assim, cuidado com a parte de baixo, que eu tenho aqui a argola. Como a argola, ela é furadinha, né? Também não teria problema se eu passasse. Mas vou cuidar. Esse stencil é um stencil da Opa. Tá, pessoal? Às vezes eu fico falando com vocês como se eu estivesse falando comigo mesma. Então, às vezes eu baixo a minha voz, falo um pouquinho mais baixinho. Como se eu estivesse dizendo pra mim mesmo, tá ficando bonito. E quando eu me dou conta, então, eu já falei o que eu tinha que falar, né? Então, vocês observem aqui, ó. O que eu estou fazendo. Então, aqui nesse canto eu vou botar essa vela aqui, que no outro canto não tinha. O stencil é legal, porque se por acaso a gente perceber que não tá bem nítido, a gente pode voltar e posicionar ele de novo, gente, e fazer novamente. Colocar de novo, colocar as cores que a gente deseja. Não tem problema, tá? Não tem problema. Vamos espiar aqui pra ver como é que ficou. Tá ficando lindérrimo. Olhem só que coisa mais linda. Tá? Então, vou deixar assim. Não vou colocar mais nada no nosso desenho, porque já está bem recheado agora com esse stencil aí. Ficou muito bonito, tá? Então, vou deixar dessa forma. Tá certo, pessoal?